Na aula de hoje, a gente vai terminar de resolver essas questões que a gente tinha lá na lista. No caso, essa questão 6, eu vou fazer somente a letra A, para vocês terem uma ideia. Dependendo do tempo de aula, eu faço a letra B também, mas aí eu faço a letra A e continuo o assunto, no caso, falando aqui de potências instantâneas, ativa, reativa, aparente. Aí vai falar também lá do fator de potência, vai falar um pouco da correção do fator de potência. Aí, dependendo de como tiver o andamento da aula, a gente vê se volta para essa questão B, do sexto aqui, né, da apostila, ou se deixa para falar, no caso eu deixo para vocês resolverem, a gente vê. É, vamos lá. Pronto, aqui nesse exercício a gente tem dois circuitos, né? A gente tem o circuito A e o circuito B. A gente vai resolver somente o circuito A. Aí aqui na aula passada eu tinha falado para vocês aquela relação do circuito RLC, tanto série quanto paralelo. Relembrando aqui, a gente tinha essas configurações série, tinha a configuração série aqui, e fazia toda a análise do circuito para poder encontrar o que seria aqui a impedância total, encontrar a tensão, enfim. Dava para encontrar tudo de acordo com essa configuração. Aqui eu fiz um exemplo, né? Explicando como que resolvia esse tipo de questão. Aqui o passo a passo explicando tudo. Lembrando que quando XL é maior que XC, o circuito é indutivo. No caso de XC maior do que XL, é um circuito capacitivo. E no caso deles dois iguais, é um circuito em ressonância. Certo? Então só vai ter essa parte resistiva. Aqui no circuito série, aí todo o passo a passo da questão. E aqui a configuração do circuito paralelo. Aí, como eu falei, a mesma coisa do circuito série. O que muda é que no circuito paralelo, a tensão é a mesma nos componentes, né, nos elementos do circuito. E no circuito série, a corrente era a mesma. E a tensão era diferente. Aqui a corrente é diferente. Aqui também a mesma coisa. A gente tem que encontrar a impedância equivalente, a corrente equivalente, encontrar a corrente total, né, no caso. A tensão seria igual em todos os elementos, a gente pode encontrar cada tensão em cada elemento. E por aí vai. Aqui tem uma questão também que eu tinha feito com vocês e tem o passo a passo dessa questão. Como resolver ela. Aí aqui a gente tem essa questão que eu estava falando, né? Que é esse circuito da apostila, que ele utiliza essa mistura, né? Aqui a gente chama de circuito misto, justamente porque ele utiliza essa mistura de circuitos RLC, tanto em série quanto em paralelo. Porque aqui vocês podem notar que eu tenho um conjunto em paralelo, mas eu também tenho esse conjunto aqui em série, certo? Que quando eu faço a série desses dois elementos, eu tenho um conjunto todo em paralelo, certo? No caso da letra B, aqui a gente também tem um circuito em série, ó, dois elementos em série, que quando eu juntar eles, eu transformar isso aqui numa caixinha, vamos supor, eu transformo isso aqui numa caixinha, certo? Isso aqui vai ficar um elemento só. Essa caixinha vai estar em paralelo com os outros elementos. Tanto com esse elemento que também é uma caixinha, tá vendo? Como esse outro resistor aqui. Tá tudo em paralelo. Aí vamos lá, vamos começar aqui. Essa questão. Letra A, oi. Oi, quem fala? Ninguém não? Vamos lá, né? Aqui é só a representação daquele circuito lá, né? A mesma coisa. Aí, para a gente conseguir resolver esses tipos de questões, vocês têm que lembrar lá dos conceitos de resistores, quando a gente tinha associação em série de resistores, associação em paralelo de resistores, certo? Aí, quando a gente tem um circuito misto, que é a mistura, né, desse circuito em série e em paralelo,
no mesmo circuito, a gente tem que ir reduzindo cada parte até chegar no circuito, no caso, naquele caso lá do circuito CC, com a resistência equivalente. Certo? A gente reduzia o paralelo, reduzia o série e formava só um circuito só, com um elemento só de resistivo, que seria, no caso, a soma de todos os resistores. Aqui, no caso do circuito CA, a gente tem elementos resistivos, indutivos e capacitivos. Então, a resistência equivalente que a gente vai encontrar aqui, na verdade, vai ser a impedância equivalente. Só que a forma de resolver os exercícios é análogo aos resistores. Então, aqui, uma forma que eu estou acostumada a resolver esse tipo de exercício, que é como eu vou resolver essa questão, é reduzindo, no caso, o mais externo, né? Que seria essa parte aqui, ó, a mais externa, e vindo para perto da fonte. Mas você pode resolver, no caso, essa parte primeiramente, que seria a série, transformar ela numa caixinha, e depois pode fazer o paralelo de 2 e 2. No caso, você transforma isso aqui em série, transforma isso em série. Depois você pode transformar esse aqui em uma caixinha só, né, que está em paralelo. E essa caixinha azul que eu tinha colocado, que vai virar um componente só, pode fazer o paralelo aqui, vai ficar duas caixinhas em paralelo e fazer o paralelo delas duas. Vai ficar um circuito só. Isso aí fica livre para como vocês se acostumaram a resolver esse tipo de questão. Mas aqui, como eu falei, eu me acostumei a resolver, no caso, a parte externa, o mais longe da fonte, vindo para perto da fonte. Ou seja, primeiro eu vou associar esses dois elementos que estão em paralelo, eu vou associar em uma caixinha só, certo? Seria o equivalente deles. Depois eu vou associar essa caixinha que eu encontrei com esse outro elemento que eu tenho aqui, em paralelo, seria isso tudo em paralelo, certo? Aí depois eu vou associar esse aqui em série, associar os dois em série para ficar uma caixinha só, e no final eu vou associar todos, né? Porque seria a caixinha que vai se transformar aqui nessa série, e depois a resultante que eu vou ter dessas três, certo? Ao decorrer da questão, vocês vão ver o que vai ficar mais claro para vocês o que eu realmente fiz aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Eu falei, a gente vai resolver o mais externo vindo para perto da fonte. Então, primeiramente, a gente vai resolver esse paralelo desses dois elementos aqui. No caso, esse 15 é um resistor, não está acompanhado do J, nem mais J, nem menos J, então é um resistor. Esse resistor tem valor de 15 ohms, certo? E esse capacitor, no caso, vocês estão vendo que é um capacitor pela forma do elemento, mas se ele tivesse em uma caixinha assim, ó, poderia estar em uma caixinha, pintada ou não pintada, né? Independente. No caso da mesma forma que está aqui, ó. Da mesma forma que tá dessa questão B aqui. Uma caixinha assim, que tem o valor dela, no caso aqui está em polar, certo? Mas podia ser em retangular, podia ser de qualquer forma. Aqui ela poderia estar representada assim, ou poderia estar representada como o componente em si, certo? Que é como está aqui, no caso. Só que esse valor que ele deu, menos J10, lembra lá, que a impedância do indutor é mais JXL, e a impedância do capacitor, ela sim, é menos JXC, certo? Então, isso implica dizer que isso aqui vocês sabem pelo elemento, né? Pela figura do elemento, que é um capacitor, e quando ele dá a impedância do capacitor, que isso aqui é dado em ohms, quando ele dá a impedância do capacitor, você vê lá que é menos J alguma coisa, já sabe que é um capacitor. Ele poderia ter dado também essa forma aqui, por ser um capacitor, seria o módulo dele, o valor dele, 10 aqui, certo? E a fase dele, ou seja, o argumento dele, de menos 90. Porque ele está negativo, certo? Ele é menos 90 aqui, a fase dele é menos 90. Esse capacitor aqui, a impedância dele, como eu falei, é menos J alguma coisa, mas na verdade ele é zero, porque ele não tem parte real.
Aí sim, menos J10 ohms, certo? Então, quando você vai pegar essa forma retangular da impedância capacitiva e transformar em polar, que seria essa outra forma que eu coloquei aqui embaixo, quando você faz aquela manipulação lá, você encontra exatamente esse 10 com essa fase de menos 90, certo? Então, quando você vê um capacitor assim, menos J alguma coisa, ou também um indutor, a gente tem aqui Z de L, um indutor 0 mais JXL, certo? Quando você encontra um indutor nessa forma, que seria no caso aqui, ó, J5, isso aqui é a impedância no indutor. Isso aqui é da forma 0 mais J5. Isso aqui também é a mesma coisa de falar na forma polar. Isso aqui na forma polar seria X de L, argumento de 90 graus, positivo. 90 graus positivo, certo? Então aqui, nesse caso do indutor embaixo aqui, a gente teria 5 argumento de mais 90. Isso aqui seria a forma polar dele. E isso aqui é a forma retangular. Lembrando que o zero não precisa ser representado porque é zero, certo? Então, por isso que fica esse J5 ou menos J10. Aí, beleza. Aqui a gente vai associar primeiramente esses dois elementos, que é um resistor e um capacitor. E essa associação que eu vou chamar, lembra lá quando a gente associava os resistores, a gente chamava de, sei lá, resistência equivalente 1, ou resistência 1, enfim. Aqui eu vou chamar de impedância 1. Aqui é só o critério de resolução de questão mesmo. Eu vou chamar de Z1. Para ficar, quando eu juntar, no caso, nessa caixinha, né, que eu vou colocar, eu vou chamar essa caixinha de Z1. Certo? Para ficar um elemento só. Aí aqui resolvendo, vocês estão vendo que os elementos estão em paralelo, certo? Então, quando a gente fazia lá a associação de resistores em paralelo, a gente queria pegar lá a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, a gente pegava a resistência 1, vamos supor aqui, né? Vezes a resistência 2, dividido pela soma deles dois. 1 mais R2, certo? Aqui no circuito CA, isso aqui é no circuito CC, certo? No circuito CA, a gente vai utilizar o mesmo método. A única diferença é que a gente vai trabalhar agora com impedâncias, em vez de resistências. Então, isso aqui é a impedância da resistência, né, que é a mesma coisa. A impedância da resistência é a resistência em si. E aqui é a impedância capacitiva, certo? Aqui é Z de R, que seria R mesmo. E aqui Z de C. Aí, quando a gente vai fazer essa impedância 1 aqui, a gente vai pegar justamente esse Z de R, que é o R, é o valor de R mesmo, multiplicar pelo Z de C e dividir pela soma deles dois. R, isso aqui é vezes, tá? R mais Z de C. Certo? Aí, lembrando, quando a gente está trabalhando com números complexos, a multiplicação e a divisão, ela deve ser feita de forma mais simples, né? Ela pode ser feita na forma polar, aquele que a gente tem um módulo e tem um ângulo, certo? E quando a gente está trabalhando com subtração e adição, a gente trabalha com a forma retangular, que é quando aparece aquele J alguma coisa, certo? Então aqui eu acabei de explicar para vocês como transformo o capacitor e o indutor diretamente para a forma polar. E aqui no indutor seria a fase de 90 com esse módulo, né? E no capacitor a gente tem esse módulo com a fase de menos 90. Aí vamos lá, aqui. Aqui eu estou pegando esses dois elementos do fundo, né? Então, encontrando Z1, que é justamente o paralelo desses dois elementos, eu vou pegar a resistência que eu tenho, que é de 15, vou colocar de vermelho. A resistência que eu tenho, que é 15, que é o elemento que eu tenho lá, multiplicando o meu capacitor, está em paralelo, certo? Que é a multiplicação dividido pela soma, multiplicando o capacitor, dividido pela soma deles, que é 15 menos J10.
Aqui, nesse caso específico, como a resistência ela não tem parte imaginária, eu posso simplesmente multiplicar o 15 por esse menos j alguma coisa, porque quando eu multiplico, sei lá, um número imaginário, 3 vezes esse eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui, se eu tenho um número imaginário, vou colocar aqui o eixo cartesiano, se eu tenho um número imaginário aqui, com esse valor de 2, vamos supor que esse azul aqui, não está preenchendo uma vez, né? O azul, ele tem esse valor de 2. Isso aqui é igual a 2, certo? Se eu multiplicar ele por 3, sem colocar a parte imaginária real, se eu só multiplicar esse valor que eu tenho dele por 3, eu vou encontrar esse valor de 6 aqui, certo? Que é somente uma multiplicação desses valores. Agora, se eu tivesse, calma, se eu tivesse aqui 15, que seria uma impedância aqui, 15 mais J2, algum exemplo assim, multiplicado por menos 10, menos J10. Aí sim eu teria que transformar isso em forma retangular, em forma polar, para poder fazer a multiplicação para ficar mais simples. Certo? Mais simples a resolução mesmo. Mas como eu não tenho esse J2, só tem um mesmo, um número multiplicado por esse número imaginário, né? Então eu só vou multiplicar ele mesmo, que é justamente o que tem aqui. Menos J150, que é o 15 vezes o 10, aí vai dar menos J150, certo? E no caso, na parte de baixo, nessa parte de baixo eu tenho a soma, que é o 15 do resistor, seria 15 aqui, mais menos J10. Então fica exatamente 15 menos J10. Certo? Como eu estou trabalhando com número retangular, não preciso transformar em polar. Aí agora, a gente tem essas duas respostas, certo? Tem o menos J150 em cima e tem o 15 menos J10 embaixo. Aí eu vou querer agora dividir esses dois números. Tá vendo que os dois números têm um número imaginário. Então, quando eu divido dois números complexos, né? Eu vou, para ficar mais simples para minha análise, eu faço a transformação, no caso, para números polares. Aí eu tenho aqui que 15 menos J 150, né? Se transforma em 150, que é o módulo que eu tenho, menos 90 graus, que é justamente a multiplicação do J, né? E na parte de baixo eu tenho 15 menos J10. Quando eu faço a transformação para polar, vai me dar esse valor de 18,27, com essa fase de menos 33,69 graus, certo? Aí aqui, encontrei esses dois valores, os dois valores estão em polares, está em polar, e eu vou dividir eles dois. Então, a forma está correta de resolução de questão. Para isso, agora, como eles são números complexos, que tem dois módulos, né? Tem um módulo e tem a fase. E estão dividindo, eu vou dividir os módulos, dividir essa parte aqui. E isso vai me dar 8,32. Isso aqui vem a partir disso. E as fases, eu vou subtrair, porque é uma divisão. Então, se eu subtrair menos 90, aqui vai ser menos 90 menos menos 33,69. Essa subtração, né, que eu tenho, por conta do no número negativo na fase de baixo, eu vou, no caso, somar, que aqui seria menos com menos, certo? Aí vai ficar menos 90 mais 33,69. Isso vai me dar um valor de 56,31. Aqui. Aí aqui eu tenho a forma polar dele e embaixo eu tenho a forma retangular, que eu também descrevo quando eu resolvo a questão, porque posteriormente eu vou utilizar também tanto a forma polar quanto a forma retangular. Aí eu já coloco na resolução também tanto a forma polar quanto retangular para poder me ajudar lá na frente, né? Que eu vou utilizar esses valores. Entenderam até aqui? Ô, Joyce, Oi.
Eu achei, por favor, essa resolução aí de menos 90 graus sobre menos 33,9669, Isso, que deu aquele valor ali, 56,31. Me isso. explica de novo aí, por favor. Vê, quando a gente está trabalhando com números complexos, lembra lá que a gente tem que transformar em polar, certo? Para fazer multiplicação e divisão. Aí, na multiplicação de números complexos, os módulos, que no caso seria esse 150 e esse 18 aqui, na multiplicação, a gente iria multiplicar os módulos. E as fases, a gente iria somar. No caso, seria menos 90 mais menos 33. E alguma coisinha, certo? Na multiplicação. Na divisão, a gente divide os módulos, que é esse 150 e esse 18, e as fases a gente vai subtrair. Aí foi justamente isso aqui que eu coloquei aqui de lado. A gente vai ter esse menos 90, que é a fase de cima, certo? Está no numerador, menos, que é menos, que é porque é uma divisão, menos 33,69, que é o numerador, o denominador. Aí esse, no caso, esse menos, Correto. o menos 33 vai formar o mais, certo? Que aí é jogo de sinais, menos com menos vai dar mais. Aí no caso, nesse caso aqui vai ficar menos 90 mais 33,69. Uhum. Porque o denominador está negativo, no caso. Isso. Entendeu? Por isso que deu esse menos 56,31 aí. Agora eu entendi. Tá bom, Entendeu, né? então. Pronto. Aí pronto, aí deu esse resultado em número polar e em número retangular. Polar eu vou utilizar para multiplicação e divisão, retangular para soma e subtração. Certo? Aí esse circuito que estava aqui em cima, que eu tinha esses dois aqui que eu estava reduzindo, né? Essa parte agora se reduziu a essa caixinha que eu tenho aqui, ó. Z1, certo? Então, esses dois elementos que eu tinha aqui, esse resistor que eu tinha aqui e esse capacitor que eu tenho aqui, se reduziram a somente essa caixinha. E essa caixinha tem esse valor de Z1 que eu encontrei. Certo? Aí o próximo passo que a gente faz é reduzir, reduzir mais ainda. Certo? Ao invés de reduzir ela quanto mais possível para poder encontrar a nossa impedância total. Certo? Aí, ok, aqui a gente tem a caixinha de Z1, que foi o que a gente tinha acabado de fazer. E agora, para a gente reduzir mais ainda, a gente vai pegar esse J5, que é o indutor, e reduzir com o Z1. Certo? Vai pegar esses dois elementos, agora eu tenho o Z1 e tenho o J5 em paralelo. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Como está em paralelo, eu vou fazer a multiplicação desses dois elementos pela soma deles dois. Então, aqui... Aí, no caso, esse Z1 com esse J5, eu estou chamando de Z2. Para ficar diferente, fica fácil de visualizar, né? Aí eu tenho aqui Z1 vai ser a multiplicação, Z2 na verdade, Z2, tá aqui Z2 vai ser igual a multiplicação de Z1 com J5 dividido por Z1 mais J5. Certo? A gente tem essa característica aqui, que é do circuito paralelo, né? Aí, com isso, a gente tem a forma polar e a forma retangular de Z1. Que foi o que a gente encontrou aqui, a forma polar e a forma retangular. Justamente para esse tipo de questão aqui, de resolução de questão, né? A gente tem uma multiplicação, uma soma aqui e depois uma divisão dos dois. Então, para multiplicação, a gente vai utilizar o valor polar de Z1, que seria esse 8,32 com essa fase. E vai estar multiplicando o meu J5, que é a minha impedância. Aí, a minha impedância indutiva, né? Aí esse J5, eu acabei de mostrar para vocês, né, lá na frente, que esse J5 ele vai se transformar em 5 fases de 90, por ser o indutor. A gente vai pegar esse módulo
e vai botar a fase dele de 90 porque ele está positivo. Se fosse menos J5, seria 5 com essa fase de menos 90. Certo? Aqui a gente tem a parte polar de Z1. Isso aqui é Z1. Isso aqui é meu J5. E no denominador, como a gente está trabalhando com a soma, né? A gente vai pegar a parte retangular do Z1 que a gente encontrou, que é essa parte aqui de baixo. Vai colocar aqui embaixo, né? Z1 aqui, seria exatamente isso tudo aqui, mais J5, que é o meu indutor, que é a minha impedância indutiva. Aí, como agora eu tenho uma soma de números complexos, eu vou fazer a soma dos números reais mais a soma dos números imaginários. Então, nessa função que eu tenho aqui embaixo, o único número real que eu tenho é 4,615, que é o que eu deixo aqui, ó. Não está acompanhado do J, porque é o número real. E agora, nos números imaginários, eu vou ter esse menos 6,923 e mais J5. Aí, fazendo a soma dessa parte aqui, ó, que é a parte imaginária, eu vou ter 5 menos 6,92923. Que no caso vai me dar menos, porque 6 é maior que 5, certo? De 1,923. Certo? Aí aqui é a mesma coisa. Como eu estou trabalhando com números complexos e aqui eu estou numa divisão, eu vou transformar embaixo, como em cima já está em polar, e aqui, como é a multiplicação, eu vou multiplicar o módulo de 8,3 com 5, que vai me dar esse 41,6, certo? E essa fase que eu tenho de menos 56,31 aqui, eu vou somar, porque é uma multiplicação, com esse 90 graus. Aí vai me dar 33,69. Certo? E embaixo, como eu estou em retangular, eu tenho que transformar para polar para poder fazer a divisão depois. Então, esse número todo que eu tenho aqui embaixo, todo esse número que eu tenho aqui em retangular embaixo, eu vou transformar para polar, vai ficar dessa forma aqui. 5 com essa fase de menos 22,62. Aí, com isso, eu vou dividir, né? Já tenho as duas componentes aqui em polar. Eu vou dividir os módulos. 46 por 0,6 por 5 vai dar 8,32, certo? E as fases, por ser uma divisão, eu vou subtrair. Aí vai